Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, você poderá conferir uma matéria sobre o projeto Cultura na SEDUFSM, realizado na última sexta-feira, dia 4, com a temática 50 anos do golpe de 1964. Dando continuidade à série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, você poderá conferir duas entrevistas com dois dos palestrantes dessa 62ª edição do projeto Cultura na SEDUFSM, Luiz Carlos Prates, o Mancha, e Hans Baumann. E informações sobre o pedido de revogação do reajuste da tarifa pela Defensoria Pública e também sobre mais um ato organizado pelo Bloco de Lutas. Na última sexta-feira, dia 4, aconteceu a 62ª edição do projeto Cultura na SEDUFSM. Esta edição, que debateu os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, contou com a participação de Hans Baumann, militante cultural e comunista, Gilvan Dockhor, historiador e professor da UFSM, Luiz Cláudio Cunha, jornalista, e Luiz Carlos Prates, o Mancha, da Secretaria Executiva Nacional da Central Sindical e Popular com Lutas. Deteve 200 mil, torturou 50 mil apenas nos 5 primeiros meses do golpe, que fez intervenção em 1.200 sindicatos, que baniu professores e estudantes das universidades pelo decreto 477, exilou 10 mil pessoas, processou civis em tribunais militares, fechou o Congresso 3 vezes, fechou 9 assembleias estaduais, matou 400 pessoas e produziu 144 desaparecidos. Fizeram tudo isso e ainda não têm a coragem de dizer que aquilo é um governo militar, ou pior, uma ditadura. O historiador e professor da UFSM, na unidade de Silveira Martins, Gilvan Dockhor, comentou a relevância desse espaço de debate. A importância fundamental é nós lidarmos, como eu falei, não com o passado, mas com o presente. É como essas questões são colocadas hoje, assim. É o nosso reencontro com o presente. A nossa discussão fundamental é como a apropriação da memória e do passado recente demonstra um pouco como a sociedade está dividida e cindida em posições políticas e ideológicas contraditórias. O segundo é a questão de justiça mesmo. Santa Maria é uma cidade que não fez essa revisão do passado sobre os eventos dos 21 anos do golpe civil, do regime civil-militar. Deveríamos fazer isso, a começar pela própria universidade, não é? Nós temos uma série de discussões que não seguiram adiante sobre o papel da universidade, dos agentes que trabalhavam na universidade, professores, técnicos, alunos, como foi o envolvimento desses segmentos dentro do golpe e dentro do regime civil-militar. Essa é uma questão essencial. Eventos como esse trazem à tona esse tipo de debate e demonstram que a gente tem muito a aprender ainda com o processo democrático, muito a aprender ainda, muito a se construir como entes democráticos. A atividade contou com um número grande de ouvintes. Um deles, o estudante de jornalismo da UFSM, Bernardo Zamperetti, trouxe à tona a importância de Santa Maria ter atividades como essa, que relembrem o golpe civil-militar. Bom, Santa Maria tem uma história muito peculiar, eu acho, em relação ao golpe, porque na época, em 64, era o segundo maior contingente militar do país, apenas atrás do Rio de Janeiro. O militar que foi linha de frente do golpe, Olímpio Mourão Filho, ele comandou a 3ª Divisão do Exército aqui em Santa Maria de 62 a 63. É um fato que tem que ser revisto. O pessoal tem que botar a mão na consciência, apontar os erros, sim, citar nomes de gente que esteve envolvida e que ainda está viva, porque acho que é primordial para que o país tenha um futuro mais promissor, que os erros do passado sejam revistos. Na coordenação do debate estava o presidente da SEDUFSM e diretor do ANDES Sindicato Nacional, Rondon de Castro, que fez uma avaliação da atividade. Olha, na verdade já é uma continuidade, o evento já é uma continuidade de uma série de atividades que já são levadas pelo sindicato. Essa questão do esclarecimento dos crimes durante a ditadura militar é uma continuidade da luta diária. Isso é o papel do sindicato, nós estamos colocando.
Dando sequência à série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, apresentaremos agora duas entrevistas com dois dos palestrantes da 62ª edição do projeto Cultura na Sedufisme. A primeira entrevista é com o dirigente da Central Sindical e Popular com Lutas, Luiz Carlos Prates, o Mancha, que faz parte do grupo de trabalho Ditadura e Repressão aos Trabalhadores e ao Movimento Sindical, da Comissão da Verdade. O interesse dos empresários no golpe foram fundamentalmente interesse econômico e interesses políticos. Existia uma efervescência em 1964, existia um crescimento do movimento operário, um crescimento do movimento dos camponeses, se somava aos movimentos da juventude também naquele momento e criou um clima de agitação social no país. E os empresários temiam que esse clima de agitação social levasse a um processo revolucionário, a que houvesse mudanças profundas na economia. Então, junto com o governo americano, através da CIA e através de diversos mecanismos, eles implementaram o apoio ao golpe militar. Um apoio que começou já desde antes de 64, desde 62 os empresários se organizaram através do IPES e começaram a fazer filmes que preconizavam a ameaça do comunismo, a ameaça do fascismo e a necessidade de preservar, entre aspas, a democracia, que na opinião deles era de dar um golpe militar. Então, houve todo um movimento preparatório desse golpe, inclusive eles infiltrando nos movimentos sindicais, nos sindicatos, dirigentes sindicais formados pelos Estados Unidos, na época, pela FL-CIO, para dar uma base de tentação a um possível golpe. Então, o golpe militar visava essencialmente isso, derrotar o movimento dos trabalhadores, tanto que uma das primeiras medidas do golpe foi acabar com a estabilidade no emprego. Antigamente, antes de 66, os trabalhadores da indústria privada, todos os trabalhadores, tinham estabilidade. A partir de um certo tempo no emprego, no serviço, eles adquiriam estabilidade. O governo militar acabou com essa estabilidade e instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço eximia as empresas poderiam, a partir desse momento, demitir e, em contrapartida, faria um depósito mensal de 8% nas contas dos trabalhadores, que era uma poupança forçada, que ao mesmo tempo serviu para que a ditadura militar pudesse realizar obras faraônicas e tal, com recurso que vinha dos trabalhadores, mas eliminou a estabilidade no emprego, e isso foi muito importante para as empresas, porque deram mais segurança para elas. Inclusive, a Volkswagen, por exemplo, só instalou a sua planta no Brasil por causa que houve essa mudança na legislação. Então, esses motivos levaram a que os empresários apoiassem o golpe e sustentassem também o golpe, porque ficou uma maravilha para eles. Foram grandes obras, as grandes empreiteiras, as grandes construtoras que faziam contato com o governo militar, a construção das grandes usinas, construções da Transamazônica. O país, nesse período, ele chegou a ter um título que foi campeão mundial de acidentes no trabalho. Por quê? Por causa do descaso que tratava a reivindicação dos trabalhadores e calavam também as suas vozes. Então, esses são os elementos fundamentais que levaram a que os militares dessem o golpe, mas com o apoio ativo dos empresários. Então, por exemplo, as grandes construtoras, todas as grandes construtoras, tiveram bastante lucro com o regime militar. Tá? A Siemens, que é uma empresa alemã, ela tinha praticamente todas as obras da parte elétrica do governo militar. A Odebrecht também fazia a mesma coisa. Bancos, como o Banco Bradesco, também tiveram participação ativa
nos benefícios que tiveram do regime militar. E diversas outras empresas, a Ultragaz, a própria Ultragaz, no qual o seu presidente era o cara que levantava as finanças e a caixinha entre as empresas, os empresários, para poder articular os aparelhos de repressão, inclusive a OBAN, a chamada Operação Bandeirantes, que consistia em procurar, em perseguir, em prender, em torturar ativistas políticos e ativistas sindicais, e tinha toda a cobertura dessas empresas e toda a cobertura dessa caixinha, né? entre as diversas empresas. Então, eles, ao mesmo tempo que lucraram economicamente, através das políticas econômicas, uma que eu falei foi a estabilidade no emprego, mas não foi só isso, o arrocho salarial também, porque não existia uma lei que garantia, por exemplo, que houvesse reajuste nos salários. Os salários eram arrochados, e um dos arquitetos disso era o Delfim Neto, o ministro Delfim Neto, foi o grande ministro da ditadura. Inclusive, as primeiras greves que ocorreram foi por causa da política de arrocho salarial que foi dada pelo governo do Delfim. Então, essa política econômica, que foi a política econômica da ditadura, que foi privilegiar as grandes empresas, que foi endividar o país com o capital privado e pagar com recursos públicos, foi altamente benéfico às grandes empresas, e esse é o motivo que elas colaboraram com o regime. Elas colaboraram dedurando as pessoas, eles faziam uma lista entre as empresas daquelas pessoas que não poderiam trabalhar, que seriam comunistas, ou seriam socialistas, ou simplesmente sindicalistas. Interviram nos sindicatos, mais de 1.200 sindicatos sofreram intervenções, prisão dos dirigentes sindicais e, dentro das empresas, colocar o clima de terror e amedrontamento para evitar qualquer tipo de reivindicação, de mobilização dos trabalhadores. Então, uma das reivindicações que nós queremos fazer é que as empresas que colaboraram com o regime militar, que deduraram, elas sejam punidas. Inclusive que haja um confisco parcial dos seus bens para poder servir de um fundo de auxílio a indenizações. Porque não é justo que apenas o Estado brasileiro, através da lei de anistia, seja obrigado a fazer reparação. As empresas lucraram com isso e ela tem que fazer reparações. Inclusive, do ponto de vista do direito internacional, existem exemplos, como empresas na Alemanha, que tiveram os seus diretores presos e, inclusive, condenados à morte por colaborar com o regime nazista, né? E aqui no Brasil, as empresas colaboraram. Existem fatos que comprovam isso através de diversas investigações da Comissão da Verdade e também os próprios depoimentos dos órgãos oficiais de repressão, e, no entanto, não acontece nada. As empresas não podem colaborar com o regime de repressão. Para garantir os direitos humanos, não é só o Estado que tem que fazer. As empresas também têm obrigação, eles têm compromisso social. Eles não podem ceder as suas instalações para lugar onde haja inquéritos policiais, como a gente viu em diversas empresas. Não pode ceder suas operações para que órgãos de repressão do governo, do regime militar, reunissem junto com as empresas para poder ali dedurar, para poder pagar, por exemplo, para a polícia mandar viatura, dar combustível. Isso corromper funcionalismo público, no caso de força de segurança. Tudo são questões que foram flagrantemente ilegais, eram ilegais, continuam ilegais, e muitas vezes, por não haver essa punição, até agora continua acontecendo. A segunda entrevista, que você confere agora, é com o militante comunista e um dos fundadores do Clube de Cultura de Porto Alegre, Hans Baumann. Pois é, o Clube de Cultura é um clube progressista, de esquerda, que nasceu de uma chamada Liga Cultural Israelita, que eles receberam um local numa sinagoga, né? Isso é uma contradição. E aí ficaram uns 15 anos, mais ou menos,
E na década de 50 foram saídos de lá. E aí essa turma ficou sem sede e resolveram comprar um terreno onde hoje está a sede fixa. E esse terreno tinha uma casa velha. E então, como é que eles conseguiram? Eles formaram um grupo, tá, e fizeram uma série de ações financeiras, e juntaram dinheiro para comprar. Bom, aí houve diversas atividades dessa casa velha, de escritores famosos, que hoje à noite eu vou falar, inclusive, né? Jorge Amado, Graciliano Ramos e uma série de outros. E eles vinham a Porto Alegre, quase sempre parando na casa do Henrique Sclier, que é o maior trabalhador do clube. Foi pai do Carlos Sclier, pintor, artista plástico. E paravam lá e faziam palestras, né? Fora disso, a casa essa tinha outras atividades, né? Tinha oral, tinha teatro. Eu vim de Israel, fim de 54, tive 2 anos lá. E me convidaram a entrar no clube. Mas pediram para eu fazer uma palestra. Eu tinha 25 anos naquela época. Fazer uma palestra sobre aquilo que aconteceu em Israel. Bom, do outro lado, o pessoal sionista achava que eu ia dar uma palestra em condições de ir ao encontro das ideias deles, do Estado judeu, sem os palestinos. E como esse pessoal que estava no clube não era sionista, e eu também trouxe vastos conhecimentos de lá, e contei uma série de fatos de uma palestra que houve num círculo chamado Círculo Social Israelita, em cima dos cinemas, quando tinha cinema de rua ainda, hoje não tem mais. E para minha surpresa tinha 500 pessoas, do pró e do contra, né? Então fui contando uns fatos aí, né, que aconteceram no kibbutz que eu estava, a 1 quilômetro da faixa de Gaza, e aconteceram diversos acidentes e diversas contradições de uma sociedade que eu achava que era de esquerda, sionista de esquerda, e que vivia uma vida coletiva, né? Lá, quando você entrava naquele kibbutz, você deixava a roupa, entregava. E quando precisava roupa, tinha um armário coletivo, você escolhia a sua roupa, né? E aí aconteceram uma série de fatos lá, tá? Que era com os palestinos. Tinha um comandante militar, porque 1 quilômetro da fronteira de Gaza, e sempre havia ações da guerrilha palestina, que estavam 1 milhão na fronteira lá, refugiados que saíram de Israel, 1 milhão na fronteira do Egito, Síria, Líbano, Iraque, não sei se faz fronteira. Bom, e aí contei os fatos. Bom, aí todas as atividades que houve, que o clube fazia, e que faz até hoje, o clube sempre foi relacionado com atividades culturais, políticas culturais,
de Porto Alegre, do país e do mundo, né? Isso era uma meta do clube. Então trazia grupos de fora e trazia gente até do Uruguai e Argentina. E isso fez com que o movimento cultural no clube recebeu um acréscimo muito grande. E foi uma das casas que melhor desenvolveu a cultura em Porto Alegre, né? E isso tudo era registrado em ata. Nós, por exemplo, participamos da defesa do Brizola em 61, no golpe que eles já queriam dar em 61, iam tomar conta do Palácio Piratini, e deu uma reviravolta, né? Ele conseguiu se defender. E 61 a 64 são 3 anos. Esse golpe era para sair em 61. E aí o clube participava. E o próprio Brizola falou algumas vezes do clube, né? Nós não fazemos distinção. O clube não é uma base comunista, mas tinha comunista trabalhando lá, né? Principalmente para edificar, fazer essa edificação. Então, foi indo, 64, vinha sempre Teatro do Rio, São Paulo, e chegou num ponto que, uns 2 meses, pouco mais de um mês antes, corria o boato que ia haver um golpe. Então a gente se reuniu. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser visados. Então vamos fazer o seguinte, o pessoal resolveu. Vamos pegar essas atas onde constam todas as atividades e vamos copiar novamente as atas, mas tirando toda aquela parte política cultural, só deixando a parte cultural, inofensiva, etc. E conseguimos fazer isso até que no 1º de abril, não é 31 de março, é 1º de abril, irrompeu o golpe militar, que os milicos chamam de revolução. Então foi uma debandada no clube, um pânico. Nós éramos 300 sócios, diretores, conselheiros, e pernas para que me deram? Fugiram, saíram do clube. Isso você não tem nem ideia, né? Você não passou por isso. Não passavam nem na Ramiro Barcelos, uma rua importante, e ficamos 4. E resolvemos não fazer uma resistência armada, como foi depois com as guerrilhas brasileiras, etc., né? Fizemos uma resistência cultural, né? E lógico, veio gente nova, né? Veio gurizada, que não tem tanto medo assim, que não tem receio de enfrentar alguma coisa. E aí se fez uma série de atividades, né, para segurar o clube, com teatro, com música, enfrentando censura, enfrentando SNI, que teve 2 vezes lá, que o comandante do grupo disse, a primeira coisa que pediu foram as atas. Aí ele olhou as atas e disse, pô, mas disseram que isso é um clube de comunista, como é que aqui não tem nada? Então nos deixaram em paz. Você pode conferir as demais entrevistas do especial sobre os 50 anos do golpe no site da Sedufisme. Na última quarta-feira, dia 9, a Defensoria Pública do Estado no município de Santa Maria ajuizou
uma ação civil pública, pedindo a suspensão imediata do reajuste da passagem de ônibus. O defensor público Juliano Ruschel, após a coletiva de imprensa convocada pela Defensoria, conversou conosco e explicou os motivos do pedido. Bom, acabamos de ajuizar uma ação civil pública, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul acabou de ajuizar uma ação civil pública questionando o valor da tarifa do transporte coletivo de Santa Maria em comparação com a própria legislação de Santa Maria. Nós temos duas legislações municipais que falam da concessão do transporte coletivo, uma de 1972, uma de 1969. E temos dois decretos executivos, um de 2010 e um de 2006. O decreto de 2006 aponta os coeficientes que devem fazer parte dessa planilha e que esses coeficientes de gastos com pneus, com combustível, deveriam ser novamente perquiridos dentro do prazo de 5 anos, que se esgotou em 2011 e não houve uma renovação do estudo em relação a esses coeficientes. Então, no entendimento da Defensoria Pública, em não atualizar esses coeficientes, está interferindo sobremaneira no valor da tarifa do transporte de Santa Maria. Então, outros problemas que verificamos na legislação é que, por exemplo, o poder aquisitivo da população de Santa Maria, que é previsto no artigo 171 da Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição do município de Santa Maria, diz que o poder aquisitivo da população deve fazer parte da planilha de cálculos, e esse poder aquisitivo nunca fez parte. Então, são esses, mais ou menos, os problemas que nós encontramos na planilha de Santa Maria em relação à própria planilha de Santa Maria. Na mesma quarta-feira, dia 9, o Bloco de Lutas de Santa Maria organizou mais um ato pela revogação do aumento da tarifa, contra a criminalização dos movimentos sociais e contra a Copa do Mundo no Brasil. Os servidores técnico-administrativos em educação da UFSM paralisaram as atividades no dia 8 de abril. A atividade foi deliberada nacionalmente em reunião dos servidores públicos federais em Brasília, conforme explica o coordenador-geral da ASUFSM, Vanderlei Vasconcelos. Bom, essa paralisação foi chamada por uma reunião que teve no Sinasef dos SPFs, todos os servidores públicos federais. É óbvio que a FASUBRA não, porque a FASUBRA estava em greve. Como nós aqui, parte da FASUBRA, não estamos em greve, optamos por fazer esse dia de paralisação, né? Que são com pautas que unem a categoria, como por exemplo a database, né, e a reposição da inflação. Isso aí une todos os servidores públicos federais, né? E nós temos mais as nossas pautas específicas, né, que a gente sempre coloca. No último sábado, dia 5, foi divulgado o edital de convocações para as eleições do ANDES, Sindicato Nacional, para a diretoria da SEDUFSM e para o Conselho de Representantes da entidade. As eleições acontecem conjuntamente e, além dos locais de votação, o documento também traz algumas datas importantes no que diz respeito às eleições para a SEDUFSM, como, por exemplo, o prazo de inscrição de chapas para a diretoria da SEDUFSM inicia no dia 16 de abril, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 6 da tarde, na sede da seção sindical, Rua André Marques, número 665, encerra no dia 30 de abril. Já para o Conselho de Representante da entidade, o prazo de inscrição é o mesmo, mas as candidaturas são individuais e não por chapa. As eleições ocorrerão nos dias 13 e 14 de maio de 2014, em 10 mesas eleitorais distribuídas no campus, cidade, SESNORS e UDESM. No campus, o horário de votação nos 2 dias será das 9 da manhã às 5 da tarde. Na cidade, também será das 9 da manhã às 5 da tarde, assim como no SESNORS. Já na UDESM, a votação ocorrerá apenas no dia 13 de maio, das 9 da manhã ao meio-dia. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da SEDUFSM. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFSM. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.